Oi, Micheline, Larissa, José Matheus, Caroline. Vou guardar aqui o pessoal aí chegando. Vocês estão ouvindo, gente? Coloca aí, por favor, um joinha. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Oi, Rafael. Oi, tudo bom? Tudo jóia? Certinho. Tudo na paz. Eu perguntei se o pessoal estava conseguindo ouvir direitinho. Igor, Caroline, entrando aí. Já Matheus, pronto, tá todo mundo ouvindo. Do meio ali, junto com essa. Desliga ali, por favor. Tá te ouvindo bem, Rafael? Perfeito. Ótimo. Deixa eu diminuir aqui o... Acho que o horário é mais fácil. De noite, eu acho que até Pois é, à quantidade, noite, a quantidade de todo lives. mundo muito grande, aí acaba que fica bem estável. Hoje eu vi uma Aí campanha por isso muito que a gente... interessante, que é só faça uma Ah, live se realmente você tiver o que falar. a gente tá Fez. numa overdose de informações, né? Realmente tem que selecionar o que vai ouvir. Mas por isso que eu te pedi também para a gente mudar o horário, porque eu acho que assim fica mais tranquilo, a gente consegue fazer direitinho. Então, vamos lá começar, o pessoal, enquanto o Insta vai avisando aí, a gente vai começando, contextualizando, Nai, Luciana, pessoal entrando aí, Fabiana. Então, vamos lá. Dando sequência a uma série de lives que a gente vinha desenvolvendo, Rafael, onde a gente trabalhou a atuação do arquiteto em relação aos nichos de... Opa, caiu? Ah, foi Não, tua estou câmera. ouvindo tudo. Porque a tua imagem ficou preta. Então, a gente veio desenvolvendo aqui na Educar uma série de lives com arquitetos convidados, onde foram abordados diversos nichos de atuação na arquitetura, né? Então, Itana, arquiteto de Salvador, trabalhou arquitetura do interior, interior residencial, Diogo Viana, sobre comercial, Rodrigo Duarte, hoteleira, Fernanda Ventura, hospitalar. E aí, a intenção foi mostrar as diversas possibilidades de atuação do profissional arquiteto no mercado e a intenção é que hoje a gente aborde um comportamento que o arquiteto precisa, né, desenvolver no seu negócio, que é a ideia de se ver realmente como gestor do negócio. Então, focar desenvolver, né, as competências relacionadas à gestão. Porque o que a gente observa é que durante muito tempo, né, na nossa cultura, né, até muito característica da nossa formação, a gente observa que existia uma mentalidade muito assim, né, enraizada nos profissionais de arquitetura, de que era a ideia do arquiteto como um artista, o arquiteto, né, como criativo, e que isso seria suficiente para que você tivesse sucesso no seu negócio de arquitetura. E a gente vem observando que ao longo do tempo, e principalmente nos últimos anos, com a concorrência no mercado profissional cada vez mais acirrada, na entrada de novas tecnologias e tudo mais, só a competência técnica ela não é suficiente para garantir, né, que o profissional se estabeleça e tenha sucesso no mercado. Então, cada vez mais essas competências relacionadas à gestão, né, vão sendo exigidas do profissional arquiteto, e o que a gente observa é que muitos profissionais não conseguem se enxergar ainda enquanto gestores de um negócio. Ainda estão muito mais naquela mentalidade de que eu preciso ser criativo, mas não se enxerga enquanto gestor, ou muitas vezes acha que não precisa se preocupar tanto com isso. Então, a ideia dessa live hoje foi justamente trazer, né, um profissional que tem atuação em diversas frentes e que desenvolve a atividade de gestão, né, na esfera do escritório, na esfera da gestão de uma instituição, para falar um pouco como você lida com isso na sua prática profissional. Então, agradeço a você, Rafael, por ter aceito o convite, né, e a gente ter esse bate-papo aqui hoje à tarde sobre essa temática. Então, fica à vontade agora com você.
Eu que agradeço o convite, acompanho já há algum tempo o trabalho que você faz, já acho extraordinário. Essa rotina que você se dedica de o tempo todo estar difundindo as formas de aprendizado para que as pessoas estejam sempre em evolução. A arquitetura talvez seja uma das profissões que seja mais importante essa constante atualização, porque literalmente o que a gente aprendeu há um ano atrás já tem um viés de ultrapassado, porque as tecnologias vão não apenas nos softwares que a gente usa, mas a forma de enxergar os problemas, a relação com as pessoas. A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre nos aprimorando, não apenas enquanto arquiteto, você bem falou, a parte Uhum. criativa, temos que nos aprimorar enquanto gestores. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, depois eu até detalho um pouco ela mais, mas é que o seu cliente ele vai adorar se o arquiteto for criativo, mas ele vai lhe amar se você for cumpridor de contrato, porque Uhum. a gente é acostumado a fazer um contrato frágil, que prevê pouca coisa, que muitas vezes coloca a gente em situações delicadas, e a gente tem que ter um contrato mais completo, que nos proteja, que proteja o cliente sobre algumas óticas também. E que tem esse olhar de gestão. Então, a gente tem que saber quanto custa, quanto a gente gasta, onde é que está havendo excesso, como a gente pode otimizar. E ou a gente desenvolve esse lado gestor, ou a gente fica limitado enquanto arquiteto. Eu digo que quando a gente Uhum. abre um escritório, a gente deixa de ser arquiteto, a gente passa a ser um empresário que trabalha com Uhum. arquitetura. E na sua equipe, você vai precisar alguém super criativo, alguém super versátil, alguém super descolado, mas vai ter alguém que vai ser zero criativo, mas que cumpre trabalhos e metas estipuladas como ninguém. Então, do mesmo jeito que a gente fala que a arquitetura ela é muito ampla, ela é extremamente versátil também para as possibilidades que você pode se desenvolver enquanto perfil. Você pode ser super retraído, você pode ter uma inabilidade de conversar com as pessoas e ainda assim você pode ser um excelente arquiteto dentro de um Sim. time que supra as suas fragilidades ou os seus pontos negativos. É natural, o melhor profissional do mundo, a gente pode falar o dinamarquês, o Björk, do Big, certamente ele tem vários defeitos, certamente ele tem vários problemas, mas ele só é utilizado para mostrar o que ele tem de bom. Porque ele é bom, é. O que ele não é bom, alguém da equipe dele faz e Alguém está faz fazendo, é. maravilhosamente bem. Então a gente tem que criar essa habilidade, entender, olhar no espelho e saber que a gente não pode ser bom em tudo, mas a gente precisa de um time bom, a gente precisa estar cercado de pessoas que sejam boas em diversas áreas, né? É o que se chama de conhecimento T-shaped. Eu ouvi a primeira vez esse termo lá no Porto Digital, há uns 10 anos, e ele diz que você tem que ter um conhecimento à base do T sensacional em alguma coisa, você tem que ser muito bom em alguma coisa, por exemplo, em gestão de arquitetura, ou em projeto, ou em criatividade, mas você tem que ter a cabeça do T, a ponta, que tem que ter um conhecimento vasto. Você tem que saber um pouco de construção, você tem que saber um pouco de física, você tem que saber um pouco de materiais, você tem que saber de gestão. Se não, mesmo você sendo bom em alguma coisa e ruim em outra, você pode acabar ficando para trás por não conhecer nada daquela outra coisa. Então é um pouco do sair da zona do conforto, é ler mais sobre o que você não gosta, ver Uhum. filmes, ver séries sobre o que você não gosta, para que você, um belo dia, você possa dizer, ó, eu odeio isso, mas eu sei alguma coisa e o que você está dizendo está errado por causa disso, 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 daquilo. Então a gente pode ampliar nosso rol de conhecimento e ir além do que a gente gosta. Eu acho que é muito zona de conforto ficar só no que gosta. Mas acabei me estendendo do que era Não, tá. nessa apresentação. Então, só concluindo, para quem não me conhece, eu sou Rafael Amaral Tenório, eu tenho 13 anos de formado, tenho um escritório há 12 anos, logo quando eu me formei na Federal em 2007, isso. Eu fui para um mestrado em Madrid. Ninguém do Nordeste tinha feito esse mestrado ainda. Eu fui o desbravador e foi um mestrado em arquitetura sustentável e meio ambiente. Então foi super legal porque me deu uma visão
muito diferente da forma como a gente enxergava a arquitetura aqui. Eu achei que lá a gente era muito menos podado, a gente se Uhum. permitia muito mais coisa. Ao mesmo tempo, a gente era obrigado a ter uma visão de estrutura antes de projetar tudo. Eu quase saí do mestrado na primeira semana de aula, porque o professor fez uma pergunta que ele disse que quem não concorda, quem respondesse mal deveria sair mesmo, que era a melhor coisa que faria. Que era, se vocês estivessem fazer nada no seu escritório, chega um cliente e diz que quer lhe contratar para fazer uma casa naquele terreno que você já sabe onde ele fica, quanto tempo depois você vai começar a desenhar o projeto? Eu respondi na hora. Ele Hum. disse, ou você muda a forma de pensar ou é melhor você sair. Aí eu falei, mas por que você está sendo tão intransigente? Eu do alto dos meus 24 anos aí, ó, tá vendo? Ele disse, não, porque para você ser um arquiteto bioclimático, um arquiteto que pense na visão sustentável de todo o projeto que você faça, você primeiro vai ter que entender o lote, carta solar, ventilação, orientação, aumento tudo. E eu entendo que você vai perder pelo Uhum. menos 2, 3 dias fazendo só isso. Aí sim você vai fazer um ótimo projeto. Você está disposto a perder 2, 3 dias de quando você não estiver fazendo nada para fazer um melhor projeto? Eu disse, professor, eu já estou aqui, né? Já aluguei o apartamento por um ano, já paguei o mestrado o ano todo, agora eu tenho que lhe ouvir. E foi uma experiência sensacional. Como você realmente você quebra a forma de você pensar, traz para conseguir fazer algo muito melhor. Então, essa Tá travando. Acho que travou. Eu acho que travou. Aí nos comentários, por favor. Eu acho que travou. Tava travando. Eu realmente também não tava ouvindo mais nada. Eu tava sem áudio. Ele vai entrar novamente. Então, essa questão. Não estava escutando ele, realmente ficou sem áudio. Isso, deixa eu convidar ele novamente. Deixa eu entrar aqui. A conexão realmente está bem estável, mas vamos lá. Tá voltando. Pronto, cortou. tá me ouvindo? Agora sim. Até onde você ouviu? Eu vi até quando você disse que já tinha alugado o apartamento e ia ficar lá, porque já estava. Foi naquela parte Isso, que já cortou. já estava na chuva e eu tive que Tem que se me molhar, né? obrigar, me permitir a ir de encontro a algo que eu não concordava naquele momento. E que depois eu vi que vale muito a pena dar 2, 3 passos para trás para depois a gente fazer. Travou novamente. É, talvez não. Travou. Deixa eu ver aqui. Tá bem estável. Para quem está chegando agora, gente, a live de hoje, a gente está abordando o lado gestor do arquiteto, né? Então, a gente começou aqui falando que muitos profissionais de arquitetura não conseguem se enxergar como gestores, né? É aquela história que eu sempre digo aos meus alunos, é muito mais legal a gente trabalhar, né, com a criação, com a parte boa, muitas vezes ficando na zona do conforto, e a gente precisa, sim, se dedicar a esse aprendizado da gestão, né? Cada vez mais isso vem sendo exigido dos nossos negócios, né? Independente se você tem uma empresa formalizada de arquitetura, se você tem equipe, independente se você é o eu empresário, eu sozinho, eu presa, o fato de se enxergar enquanto gestor, né, sempre vai ser importante para realmente você consiga, né, ter um,
levar o teu escritório para cumprir os objetivos que você deseja, ter aquilo que você acredita enquanto sucesso para você. Então, a ideia de convidar Rafael hoje foi justamente porque ele tem esse perfil de trabalhar em diversas frentes, né? Ele tem um escritório de arquitetura, ele tem uma incorporadora imobiliária, ele tem uma atuação através da, né, gestão de uma instituição. Então, esse lado gestor, ele está aí permeando essas diversas frentes, né, em que ele desenvolve a sua atuação profissional. Eu estava aqui contextualizando as Eu pessoas estava que foram ouvindo, chegando agora sobre o que a gente tinha conversado, que ficou travando realmente quando você tava falou. ali ouvindo. Pronto. Estavam dizendo aqui que se teu telefone tiver aquecido, né, ele fica dando esse bug aí. Não sei se é isso. Pode Colocaram ser, aqui no chat. pode ser. Eu estava colocando ele encostado no computador, então talvez isso esquente. Uhum. Mas vamos lá, agora está soltinho. Vamos lá. Certo. Aí tu estava falando da tua experiência quando você foi fazer o mestrado e que você se deparou, né, com um contexto lá no comecinho, estava querendo sair. Acho que foi a primeira vez que eu fui obrigado a sair da zona de conforto e era patente o quanto sair da zona de conforto lhe evoluía enquanto pessoa, enquanto profissional. E isso fez com que eu voltasse para Recife com absolutamente uma cabeça completamente diferente, querendo fazer projetos diferentes. E foi isso que deu sustentabilidade financeira para que eu tivesse um escritório mesmo tão jovem. Uhum. Naturalmente, eu fui fazendo um projeto atrás do outro e desde então já vão aí 12 anos de escritório, a gente já fez muita coisa. A gente sempre procurou não se rotular enquanto nicho, nunca fazer só aquilo ou ficar focado mais Uhum. naquilo. Toda vez que tinha muito projeto de uma área, isso já ligava um alarme para que a gente focasse em outras coisas, por entender que o micro precisa do macro, o macro precisa do micro, e a gente acaba tendo mais poder de solucionar problemas na hora que a gente é mais versátil. Uhum. Eu sou amigo de colégio de Murilo Gun. Acho que muita gente conhece, ele dá muito curso nessa área de criatividade. E quando ele começou a fazer o curso de criatividade, eu estava fazendo um projeto na casa dele lá em São Paulo. E a gente conversava bastante porque teve várias sacadas do termo criatividade, como enxergar, como voltar para a arquitetura. Mas a que eu guardo para mim é uma que ele saiu com essa sacada. A gente não vai para a academia treinar para ficar melhor fisicamente. A gente tem que treinar para resolver problema. Só que não tem Uhum. academia de resolver problema. A gente resolve problema resolvendo no dia a dia. E quanto mais problema você resolve, melhor resolvedor de Melhor. problema você vira. E se Uhum. você está buscando se desafiar o tempo todo, naturalmente você vai se tornar um melhor resolvedor de problema. E a vida de um escritório de arquitetura é isso. Problemas É. chegando, e se você resolver eles rápido, você não vai ficar preso em nenhum projeto, em nenhum detalhe. Isso. Está Cortou, cortando? mas voltou. Não, mas voltou. Foi bem rápido. É. Então, eu estava dizendo essa necessidade da gente estar o tempo todo se desafiando para que evolua enquanto pessoa, que consequentemente vai evoluir enquanto arquiteto. Então, chegou um ponto lá no escritório, como qualquer escritório, já teve momento de ter dificuldade de projeto, só que a partir dessa dificuldade a gente criou uma oportunidade que, de certa forma, mudou a estrutura do escritório. Uhum. A gente começou a transformar terrenos vazios de clientes, terrenos vazios no meio da cidade que a gente não conhecia, de quem era o dono, a criar ideias de projetos, de negócios para aqueles Buscar locais, oportunidades, né? De buscar negócio para aqueles oportunidade. locais. É aquela história, quem mais pode buscar oportunidade acaba sendo os arquitetos, porque eles identificam problemas no meio da cidade, eles andando, eles identificam. Talvez essa seja a hora de ser tão importante ter essa questão do lado de humanas, da gente entender um pouco mais. Tem a frase do Humberto Eco de que somos os últimos humanistas,
e que, muito nessa tocada, a gente acaba entendendo um pouco mais do nosso cliente quando o projeto acaba. E você sabe qual é o perfil dele, até que ponto ele está disposto a arriscar. E a gente começou a transformar oportunidades em negócios. E quando esses Uhum. negócios eram criados, obviamente, nascia um projeto ali. E esse projeto era captado por nós mesmos e nós mesmos éramos os clientes. O que Entendo. fazia com que a gente pudesse dizer qual era o custo daquele projeto. Porque Você a, a, contratava você mesmo. a oportunidade criada, na grande maioria das vezes, colocava um cliente dentro do negócio, mas você não poderia ser tratado apenas como o arquiteto. E isso fez com que a gente fosse alçado a projetos maiores. Quando eu digo a gente, o escritório, Sim. não virei jogador de futebol, que fala na terceira pessoa, mas começou a desenvolver condomínios em praias, começou a desenvolver padarias e outros negócios, serviços de uma forma geral, que Recentemente culminou hotéis, né? agora hotéis. Então hoje a gente Uhum. o escritório desenvolveu um hotel, não o projeto, mas a concepção dele, o estudo de viabilidade, o contato com a bandeira hoteleira, a aquisição do terreno, absolutamente tudo foi desenvolvido pelo escritório, que foi quando a gente viu a necessidade de desmembrar tudo isso em duas empresas. Então, a gente criou uma desenvolvedora de negócios chamada Madeira de Lei, e a Madeira de Lei, na parte de projeto arquitetônico, contrata a Amaral Tenório, o que nada impede de contratar também outros escritórios. Via de regra, tem um condomínio fechado que a gente está desenvolvendo pela Madeira de Lei, que a Amaral Tenório está fazendo o projeto em parceria com outro escritório. Então, é Uhum. muito natural que a gente não tenha pauta que se adeque para atender um projeto da Madeira de Lei, que é a desenvolvedora. Então, quando isso acontece, a gente já busca Você é um um parceiro. escritório parceiro, que a gente sabe como trabalha, que a gente já teve alguma experiência parecida. E, naturalmente, esse escritório ele acaba prestando serviço à Madeira de Lei. E é um prédio, esse que a gente está fazendo, é um prédio de apartamentos que são bem tecnológicos, de 30 metros a 90 metros, é bem diferente. A planta dele Uhum. ela também é bem. São 5 tipos de formas diferentes no projeto. Um prédio de 10 andares e a técnica é uma coautoria de 2 escritórios. Então, isso é algo que, naturalmente, até pelo perfil do projeto que vai ser desenvolvido, não necessariamente eu serei o arquiteto ideal para desenvolver, porque eu posso estar ocupado com outra coisa, o DNA daquele projeto pode parecer mais com outro escritório, e não existe absolutamente nenhum tipo Sim. de diz que tem que ser eu fazer projeto, só o meu projeto presta. Eu costumo Porque acompanhar você vai olhar bastante aí o que é colegas. melhor para o negócio, né? Você vai olhar aí a tua visão de Isso. empresário, o que é melhor para o negócio, né? Então, Eu costumo olhar bastante o trabalho de outros colegas, costumo elogiar, inclusive para clientes. Eu digo sempre que a gente nunca deve cometer um erro crasso que vem da faculdade, né? Na faculdade, a gente é acostumado a ver o professor elogiar seu trabalho e os seus colegas falando mal dele, né? Porque a concorrência ela existe já da faculdade, não é só no mercado. E quando a gente sai da faculdade, eu já me deparei com vários colegas falando: aqueles arquitetos não prestam, só quem presta sou eu, tem que fazer projeto comigo. E a gente tem que se ocupar em ser um arquiteto bom em meio a um ambiente muito bom. E não ser o melhor uhum. arquiteto num ambiente onde todo mundo é ruim. Então, para a gente valorizar a classe de arquitetura no Estado, a gente precisa dizer para as pessoas que, de uma forma geral, a gente entende que existem ótimos profissionais, que eles estão preparados. E como toda profissão do mundo, tem arquitetos que não se prepararam tão bem e que é preciso ter um olhar mais cuidadoso para o que vai ser produzido por aquela pessoa. Mas eu acho que é um crime que a gente comete contra nós mesmos, arquitetos, falar mal do concorrente, Do colega aí. depreciar a concorrência, o colega. A gente tem que elevar, dizer, é tudo ótimo, eles são muito bons. Agora, eu acho que eu posso lhe atender, eu acho que eu tenho um perfil que se adequa mais a você,
Porque você vai ser bom E em cima de não outros crescer bons. diminuindo isso, não crescer Isso. diminuindo os outros, né? Para crescer pelos seus méritos, né? Mostrar os seus Isso é méritos ali. fundamental, ter esse olhar, porque senão a gente não evolui. A gente reclama que o arquiteto não é Uhum, valorizado, mas a gente valoriza muito pouco também os arquitetos, né? A gente quer fazer só a autovalorização e é fundamental a gente fazer esse exercício de valorizar os isso. outros. O Rafael, quando você falou aí do teu braço, né, aí também nessa empresa do desenvolvimento de projetos, na Madeira de Lei, a questão do desenvolvimento do network, tá ouvindo? Deu para ouvir ou cortou? Tá ouvindo, não? Tá ouvindo? Tá bem instável aqui. Mas vamos lá, gente. Não saiu, não. Se vocês quiserem, colocando perguntas aí, ao final da live a gente vai lendo e a Rafael vai respondendo, tá certo? Então, aproveitem aí que ele está voltando. Se vocês quiserem colocar perguntas sobre essa questão, né? A gente está discutindo aqui hoje como é esse papel do gestor, né? O arquiteto se ver como gestor de um negócio ou ter esse comportamento empreendedor, né? De buscar novos negócios, prospectar novos negócios. Então, tirar um pouco a ideia de que o arquiteto está ligado apenas à ideia da criação, né? E teria apenas desenvolver essa habilidade dentro do escritório, né? A nossa atuação ela pode ser muito mais ampla, né? Inclusive, como o Rafael falou aí, buscando novos negócios, né? É muito comum a gente ver arquitetos empreendendo em outras áreas, né? Além da arquitetura. Acho que muito por isso do que o Rafael falou também aí. A gente, como trabalha com criação, a gente acaba sendo caracterizado como um bom resolvedor de problemas, né? Então, o arquiteto ele tem muito disso, né? A gente naturalmente já consegue ter isso já incutido aí na nossa prática. Deixa eu ver aqui, se ele vai voltando. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu vou tentar novamente aqui, ver se ele volta. Aproveitem, gente, vão colocando aí, por favor, as perguntas, se vocês quiserem. E aí, Voltei. Acabei de tirar a capinha do celular. Realmente acho que era isso que estava esquentando. pode ser que está esquentando. Pronto, eu estava perguntando aqui, Rafael, foi quando caiu. Quando você falou aí nesse braço, né, da tua empresa, no desenvolvimento de projetos, prospecção de novos negócios, aí a gente vê muito nítido aí também a importância do profissional desenvolver a questão do network, né? Sim. Comenta aí um pouquinho. Naturalmente, na hora que você vai desenvolver negócios, você tem que ir além das responsabilidades e premissas padrão de um projeto. Então, você tem que se preocupar com localidade, com fornecedores. Quando eu digo fornecedores, além dos fornecedores que um escritório se relaciona, mas o principal deles são construtoras. Então, você tem que entender como elas funcionam, você tem que participar de reuniões de orçamento. Então, por exemplo, esse hotel que você comentou que eu estou fazendo, o orçamento dele tem 88 páginas. Então, você discutir com um olhar de dono, sabendo que se você tomar uma decisão negativa, você vai ser prejudicado no negócio e que qualquer decisão errada vai impactar no projeto que você também foi o arquiteto, então o nível de responsabilidade que É muito você maior, se coloca é estratosférico. Então, você precisa estar preparado e entrar numa reunião dessa com um olhar muito mais além do projeto arquitetônico. Você precisa primeiro ter confiança de que você está seguro para aquilo. Então, eu fiz alguns cursos de gestão, eu fiz alguns cursos de orçamento, antes de ter minha primeira reunião para discutir em alto nível esses orçamentos tão complexos. Então, assim, como eu falei, eu não preciso dominar orçamento. Eu odiava orçamento na época da faculdade, na época de estágio, mas eu precisei me aprofundar em algo que eu não gostava para que se alguém falasse algo que, de fato, estivesse errado ou prejudicasse o negócio, eu tivesse condições de contra-argumentar, pontuar. né? Então, eu Uhum. precisei me aprofundar num assunto que eu não gostava, hoje eu já gosto. Muito do não gostar é dar trabalho, não conheço. Então, tudo que é novidade, a gente tende a afastar porque nos tira da zona de conforto.
Hoje, orçamento, eu monto orçamentos prévios de possíveis negócios que a gente vai desenvolver com uma facilidade muito grande, porque eu já entendo de valores de referência e muito além de tudo isso. Então, é importante não olhar para esse caso que eu estou falando como um modelo, mas como uma referência para qualquer outro nicho que você queira extrapolar a arquitetura e que você pode naturalmente se preparando. Eu acho que a arquitetura é um puta de um curso que lhe prepara para a vida, lhe prepara para uma série de áreas de atuação e que formação multidisciplinar. a gente ainda fica muito travadinho na zona de conforto do que a grande maioria dos profissionais acaba trabalhando. Tem uma palestra que eu preparei no ano passado, dei em algumas cidades essa palestra, que chamou Arquiteto do Futuro. Eu colhi uma série de dados que mostra que o profissional mais apto a coordenar grandes equipes e que tem o poder de modificar as cidades, modificar nossas vidas, é o arquiteto. Porque ele é humanista, ele consegue se relacionar, ele consegue entender as pessoas. Por mais que a gente ache que o mundo vai ser dominado por uma TI, por um Google da vida, pelo Amazon, eles precisam de profissionais criativos no topo das cadeias de comando que deem todo esse viés. Então, a gente pega um exemplo claro aqui de Recife. Por exemplo, o Porto Digital promoveu talvez a maior alteração urbanística de uma região, que é o Recife Antigo, dentro do Recife, nos últimos 15 anos. E quem é esse técnico por trás de tudo isso? É Cláudio Marinho, que não é arquiteto, mas na época que ele formou-se engenheiro, engenheiros faziam urbanismo. Ele tem uma expertise em urbanismo absurdo, um conhecimento adquirido absurdo, que dá a ele capacidade de tocar toda essa visão macro de todas essas alterações, propostas e projetos que estão sendo implementados dentro do Recife Antigo. Então, uma parceria público-privada vem alterando um bairro do Recife, e só o dinheiro, só a tecnologia do Porto Digital, isso sozinho não move. Então, precisa de uma pessoa com esse olhar, que nesse caso é Cláudio Marinho, e que consegue transmitir, coordenar e ordenar mais do que nada todas essas premissas que vão se colocando dentro de um programa. Então, ali as pessoas não fazem o que querem, quando querem, na hora que querem. Existem demandas que, quando crescem, viram propostas. É muito nesse sentido. E o arquiteto, eu acho que é o profissional que é talhado para isso, desde que ele saiba conduzir e se aprimorar, ir além do que a faculdade lhe ensinou, porque a faculdade, por exemplo, não torna ele um cumpridor de contrato. Ele acaba ainda saindo achando que é um artista e isso é muito perigoso. A gente verifica isso não só na área da arquitetura, a maioria dos profissionais liberais, né, eles são formados para serem bons técnicos nas suas áreas. Sim. E aí o que a gente identifica é que existe um gap, né, entre a formação técnica que ele tem, que aí é bem capacitado, bem qualificado para isso, mas quando chega no mercado, o mercado ele vai exigir outras habilidades, além das técnicas. E aí é onde o arquiteto se depara, acho que é aquele choque de realidade, que acontece não só com o arquiteto, mas com o fisioterapeuta, com o médico, com um advogado, né, que é preparado pela universidade para ser um bom técnico, mas quando chega no mercado, só isso não basta. Ele tem que gerir um negócio, ele tem que desenvolver também essas competências. E aí eu já faço um gancho para a próxima pergunta. Considerando esse aspecto, que atitudes, na tua visão, né, você acredita que seriam importantes para o arquiteto desenvolver, né, tendo essa perspectiva do foco na gestão, né, do seu negócio, né, de se ver e se enxergar enquanto um gestor, né, de um negócio que precisa dar lucro, né, que precisa se manter, né, ser sustentável e por aí vai. Eu acho que o segredo, o primeiro passo, indiscutivelmente, que tem que ser dado é capacitação. Então, você tem que fazer uma análise crítica do que é que você precisa, o que é que lhe afasta dos seus objetivos. E, na grande maioria das vezes, o que lhe afasta é capacidade. E investir em curso de gestão,
em tem algo muito básico hoje em dia, investir num belo curso de Excel, você precisa saber montar planilha, você precisa saber estruturar negócios, fazer organogramas, fluxo de tarefas. Outra coisa que talvez seja o ponto mais contemporâneo dessa conversa é que nunca se dê por satisfeito apenas com uma opinião. Ouça outra pessoa especialista na área, cheque outra coisa. A gente está num momento que a internet, principalmente, ela fala o que ela quer. Cabe tudo. Num discurso cabe tudo. Não cabe verdade, cabe mentira, às vezes mais de um do que de outro. E isso vale para gestão, isso vale para arquitetura, isso vale para planejamento. Não necessariamente o que vale para mim, para que eu me torne o melhor gestor, é o que você precisa para que você se torne o melhor gestor. Então é importante essa diversidade de fontes, você ouvir pessoas de gerações diferentes, de opiniões diferentes, para que você forme a sua opinião da melhor forma possível e que você entenda o quanto antes o que é que você precisa para se tornar um melhor gestor. Vale ressaltar que dentro dessa primeira análise de você olhar para o espelho e encarar o que é que você precisa, talvez esse espelho lhe diga que você não deve ser um gestor, que você deve ser um coordenador de equipe, que você deve ser uma pessoa que controla todas as etapas do projeto, todo o desenvolvimento. Então a gente fala gestão. Gestão não é o único caminho. Então você pode ser um excelente coordenador de projetos. E você não vai gerir o escritório, vai ter uma pessoa que vai gerir o escritório. Escritórios de grande porte, os donos dos escritórios, os sócios, eles conferem a gestão. Existe uma pessoa só para gerir. Que é responsável por isso. Que é responsável por isso. É importante que a gestão exista. Ela tem que existir. Então, de toda forma. Aí se é você que vai ser a coordenar aquilo ali, ou alguém faz por você, né, mas ela vai ter que existir. O leque é muito amplo. Então, assim, eu logo quando eu me formei, eu fiz um curso de 3D, Perspectiva, Studio Max, e quando acabou o curso, eu disse, muito obrigado, professor. O senhor me ensinou tudo que eu precisava aprender. Eu falei, o que foi? Que ou eu faço arquitetura ou eu faço 3D. Não dá para fazer as duas coisas porque leva muito tempo. E desde então eu comecei a criar parcerias e eu tinha um fornecedor que fazia 3D para mim. Então, na minha turma teve gente que se especializou em 3D e que nunca fez um projeto de arquitetura. Só faz 3D, só faz cursos nessa área. Virou o seu negócio, né? Virou o seu negócio. Então, assim, é muito amplo. Então, só coloca a goela abaixo a história do preciso virar um gestor se de fato você precisar virar um gestor. Isso. Se na sua concepção de sucesso, se na sua concepção de meta de vida existe alguém para gerir e você pode tocar gestão de projetos, eu quero só projetar, eu quero só ser o criativo, tem espaço para tudo. Sim. Acho que a gente tem que buscar ser feliz, fazer o que gosta. Sim. Logicamente, às vezes, sair da zona de conforto para que você evolua, porque depois passa a não doer. Depois que você sai a primeira vez da zona de conforto, você ampliou sua zona. É o exemplo que eu dei de orçamento e planilha. Eu odiava, hoje em dia, faço durante voo. Estou num avião e aquelas 3 horinhas de voo é um orçamento, é uma planilha que está montada. Acho importante otimizar nesse sentido também. Isso. Essa questão, assim, de você focar naquilo que você é bom, realmente, se você não tem aptidão ou não vai estar envolto na questão da gestão, e você tem como colocar alguém, ótimo. Mas quando a gente fala, por exemplo, do pequeno escritório, né, do autônomo, que trabalha sozinho, que não tem equipe, então ele não tem o que fazer. É como se ele tivesse o cartãozinho de visita lá, ele como arquiteto, ele vira o cartão, é ele como gestor, é ele como faz tudo. Então, fatalmente, ele vai ter que lidar com a gestão do seu negócio, até o momento em que ele consiga ter alguém na sua equipe que cuide disso para ele. O que não dá é para dizer, não gosto de gestão, não quero saber de números, só quero saber da parte boa que é criar. Né? E aí o negócio, como é que fica? Né? Que é isso, essa ideia que a gente fala dessa um pouco a versão que os profissionais da arquitetura têm a gestão, é nesse sentido. Não esse que você explicou, esse exemplo que você falou, que é talvez o exemplo que mais se repita pelo Brasil, aquele que tem que ser tudo
dentro Faz tudo, da sua O eu estrutura. presa. O eu presa. Ele, mais do que ninguém, ele tem que entender que ele não é arquiteto. Ele é empresário. Ele pode ser um MEI, ele pode ser E um tem pequeno empresa. multifunções, né? Ele tem muitas Exatamente. funções. E ele precisa olhar para a agenda dele da seguinte forma, por exemplo. Segunda e terça de manhã, eu serei administrativo. Sexta-feira, eu serei contábil. É Terça e aquela quinta, coisa, vira o cartão de visita. terça e quinta de noite, eu sou marketing. E por aí É por vai. aí. Ele vai ter Isso, que colocar a agenda dele para funcionar. Porque exatamente. essa questão da agenda é outro ponto que eu considero super importante. Por que é que as pessoas dizem que não dá tempo de fazer tudo? Porque elas estão fazendo o que querem, na hora que querem, quando dá. Uhum. Como é que funciona? Aí também serve o meu exemplo. Não necessariamente vai Sim, servir para os outros. Na minha agenda, tem dizendo lá, 9 da manhã eu vou fazer isso, 10 aquilo, 11 aquilo, 12 aquilo. Aí você me pergunta, como é que você consegue fazer tudo? Porque a hora que tem que fazer é aquela. Se eu atrasar um, eu não vou conseguir fazer o compromete outro. o outro, é. Uhum. Então, você começa a fazer as coisas sabendo que você tem uma hora para aquilo. Você vai para uma reunião, a primeira coisa que você diz para o seu cliente é: a gente tem 1h30 para fazer essa reunião. Conte comigo para 1h30. Então, se Uhum. você quer ser objetivo e resolver tudo, ótimo. Senão, a gente só vai resolver amanhã ou daqui a 2 dias. Porque daqui a 1h30 eu tenho outro compromisso. O cliente não pode... Essa reunião do cliente não pode durar 4 horas, 5 horas, desde que não Sim, esteja pré-acordado. Você tem que se preparar para o seu dia. E se no meio do seu dia tem 2 clientes, por exemplo, vai ter também mais 2 horas de administrativo, você vai ter que emitir notas, você vai ter que colocar na sua planilha o que houve de custo, o que houve de lucro. Você vai ter que conversar com os outros arquitetos ou estagiários que trabalham com você sobre os projetos para que ver estão como é que está o fluxo de acontecendo, projeto. acompanhar a dinâmica da evolução desses projetos. E como é que dá tempo de tudo? Você tem que colocar tudo na planilha, tem que caber naquela agenda da semana. E o ideal é que você só comece a semana já com a sua agenda fechada. Então, na sexta-feira, você fala: eu só tenho 2 reuniões, o resto da minha agenda está livre. Não, não está livre. Amanhã você faz Exatamente. administração, na tarde da segunda você faz contabilidade, no outro dia você faz marketing. Exatamente. Ela não está livre. Você tem que fazer. Agora, Prospecção, né? se proponha o que fazer, traça o caminho para que você tenha para o que você quer evoluir e desse jeito você chega lá. Agora, minha agenda está Exatamente. livre? Ela não está livre, gente. Ela está livre Sempre porque tem você alguma coisa quer. para fazer. Ela está Exatamente, livre porque você quer. Basicamente é isso. Exatamente. É. Estão pedindo aqui para salvar a live, porque ela ficou travando várias vezes. Eu vou deixar salva, tá, gente? 24 horas. Porque, como ficou travando, aí algumas pessoas, Ela vai né, perderam dividir alguma. em algumas lives. Tranquilo. Exatamente, tranquilo. Aí eu queria saber, Rafael, a gente está chegando aqui no finalzinho, faltam 10 minutos. Que conselho você daria para. Eu vou me referir aqui agora ao jovem arquiteto, porque no perfil da Educar, grande parte do nosso perfil é formado de jovens arquitetos. Então, que conselho você daria para esse jovem arquiteto que está montando o seu escritório, que está iniciando na carreira, para que ele comece bem? Eu diria que E aí você pode ele. falar na tua visão, enquanto gestor de um escritório, e também como do CAL, né? Que você também tem essa visão do ah, mercado de uma forma eu, mais ampla. Fica à vontade. eu diria que é fundamental ele entender qual é o. Opa, bate. Oi. Eu diria que é Oi. fundamental ele entender qual é o perfil dele, qual é o planejamento dele, para que ele invista em ferramentas que, de fato, tirem ele do ponto A e levem até o ponto B. Tudo que você fizer para estruturar a sua carreira tem que ter um objetivo claro. Se aquele Uhum. curso tira você do caminho que você trilhou, aquele não é o curso que é para você fazer. Então, essa é a forma de escolher. Outra coisa que eu diria é: não ache que os seus problemas são só seus problemas. Tenha uma rede de network, de amigos, converse sobre seus problemas, sobre suas dificuldades. Na grande maioria dos problemas, eles são os mesmos. Vocês podem resolver coisas juntas. Muito do que acontece hoje com nossa classe é um afastamento. Existem hoje várias associações que trabalham no intuito de aproximar esses arquitetos e mostrar a importância deles resolverem isso conjuntamente. Na live que você fez ontem, o Rodrigo, que é o presidente da ASBEA,
deve ter dado uma visão geral. Eu vi um pedaço, não vi a live toda, porque tinha outra reunião. Mas é fundamental conversar sobre as dificuldades, sobre os problemas, não olhar o colega como um adversário. Tem um dado que explica matematicamente que seu colega não é seu adversário. 92% da população do Nordeste nunca teve um arquiteto. Então você não precisa matar o coleguinha por causa dos 8%. Você pode dar a mão dada, ficar de mão dada com ele. Agora não, por causa do corona, né? Mas assim que acabar o corona, você pode ir junto com ele e desbravar esses 92%. Então, assim, muito desses 92% está na baixa renda, gente que não tem condição de ter um projeto, é o que a gente chama área que está ao redor do nicho de ATIS, mas tem muita gente de alto padrão, de alto poder aquisitivo, que também nunca teve um arquiteto, que não está acostumado a ter um arquiteto, que não sabe os benefícios, a qualidade de vida, de trabalho, o quanto um arquiteto pode impactar na sua vida, e ter uma rede social propositiva, uma rede social que trate disso, você se mostrar enquanto solução para o problema de muita gente. Isso é uma ferramenta que demora, eu não vou dizer que é rápido, mas que a longo prazo você constrói uma imagem de resolvedor de problema. E, naturalmente, você vai ter sua primeira rede de networking, depois a sua segunda onda, que são os amigos dessa primeira rede, e por aí vai. Então, não tem limite. Eu digo sempre que um arquiteto é uma profissão que o normal é, com o passar da idade, ele tenha mais contatos, ele tenha mais clientes, ele tenha mais projetos e projetos maiores. Esse é o normal. Mas para que o normal aconteça, a gente tem que todo dia fazer a nossa parte. E qualquer dia que passe batido, pode ser um dia que essa corrente se quebre e é mais difícil voltar para conquistar tudo isso daí. Dentro do que você falou aí da autoavaliação, né, que eu achei bem pertinente, tudo você tem que ter esse planejamento, né? Como é que eu saio desse ponto para esse outro? E aí, nesse processo, também entra a questão da autoavaliação, que você falou também um pouquinho. Né? Quais são os meus pontos fortes? Em que é que eu sou bom? E aí você foca nesses pontos fortes e quais são os pontos de melhoria? O que é que eu preciso melhorar, ou que aptidões eu não tenho e preciso desenvolver, ou se quero desenvolver, que é aquilo que a gente falou. De repente você não tem aptidão nenhuma para gestão e não quer. E aí você vai ter que forçar? Não. Chama alguém que faz isso para você bem. Né? Mas é importante ter essa clareza, né? Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos de melhoria, e aí traçar esse planejamento, né, de onde eu quero chegar e por aí vai. Eu acho que isso o jovem arquiteto ajuda muito, né, ter essa clareza, né, desse caminho. Às vezes a solução é você mesmo, é uma mudança de comportamento, às vezes a solução é um curso, às vezes a solução são vários cursos, às vezes a solução é um colega da faculdade, às vezes a solução é um primo que é administrador de empresas e da consultoria. A solução às vezes está do seu lado, às vezes ela vai estar muito longe, cabe a você ter essa percepção e perceber quando o bonde passar na sua frente. Aqui, Drecar, que colocou, sobre uma startup voltada para a gestão de projetos. Porém, não quero o meu escritório e a parte de desenvolver. Quais os conselhos para quem está buscando empreender, além do alto investimento? Aí cortou aqui. Tu está conseguindo ler aí, Rafael, a pergunta dela? Estou. Ela é uma startup voltada para a gestão de projeto, porém não quero meu escritório a parte do desenvolvimento, entendo que seja. Não quer desenvolver. Ela quer fazer... Veja, eu entendo que ela quer estruturar empresas na área de gestão, mas também quer desenvolver projetos. Eu acho que... Não ficou muito claro. Se ela puder complementar precisa complementar para que a gente responda. Aí. Porque cortou um pouco também, aí não deu para entender bem a ela complementou aqui. Sim. Eu entendo que ela quer auxiliar outras pessoas e quer seguir se desenvolvendo. Se for isso, eu acho que, de fato, são duas coisas completamente diferentes. Acho que o segredo está em não juntar as duas coisas. Então, enquanto startup, você deve estar vendendo um modelo de gestão, e eu acho que esse seu modelo precisa estar testado. E talvez o primeiro teste seja você mesmo.
Então, você precisa provar que funciona, que o seu modelo é replicável, e a partir daí você vai fazer um constante desenvolvimento do seu modelo e vai colocar ele à disposição de outras empresas. Aí, Sintex colocou aí, pelo que entendi, ela não quer ter um negócio à parte do desenvolvimento. Realmente a pergunta eu não ficou muito clara, gerou dúvida aqui. Mas quando essa mentalidade das startups, é a ideia de desenvolver, né, o MVP, testar, validar, implementar rápido, mas tem que testar, tem que validar. Tem que testar. Tem um livro chamado... Tem outro caminho. Tem um livro chamado Startup Enxuta. Enxuta, Que a grande mensagem dele é: não espere ter o modelo pronto para testar. Às vezes você vai testar depois de 1 ano de trabalho e descobrir que ele está errado. Teste ele logo. Sim. Às vezes com 2 meses você já descobre que aquilo está errado e você não vai perder tempo. Tem que testar e dar errado logo, né? Ela falou aqui de novo: abrir uma startup voltada para a gestão e continuar com o meu escritório de arquitetura, voltado para interiores. É o que a gente falou. São duas coisas de fato completamente diferentes. Você deve ter, inclusive, planejamentos diferentes para as duas. O virar a chave, como a Andresa tanto falou. Então, supondo que de manhã você seja a dona da startup, de tarde você vai ser a dona do escritório de arquitetura, você vai ter que identificar qual é o seu planejamento, qual é o trajeto que você vai trilhar de A a B, os pontos que você tem que passar para que se desenvolva enquanto empresa e enquanto profissional para a startup ou para o escritório, e a partir daí, naturalmente, você vai melhorar os seus 2 negócios. Isso. É um pouquinho como eu faço na Educarc. Por exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura, eu tenho a Educarc e também sou professora universitária. São 3 coisas distintas, mas que tem uma conexão, que a arquitetura aí permeia tudo. Mas eu encaro como atividades distintas. O negócio da Educarc é um negócio, o escritório de arquitetura é um negócio, embora eles possam estar conectados, porque a experiência de um alimenta o outro, e vice-versa. Mas eu encaro como negócio distinto, com planejamento estratégico distinto, com fluxo de caixa distinto, tudo separado. Você tem, na realidade, 3, assim como eu, né? Você tem 3. Então, eu tenho o escritório, a Amaral Tenório, a desenvolvedora de negócios imobiliários, a Madeira de Lei, e tenho, temporariamente, o CAU enquanto gestor, que também é uma outra chave que, quando você vira, é muito grande o trabalho. Então, e que demanda muito tempo teu também, né, Rafael? Demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo, sobretudo pela forma que essa gestão decidiu agir. Então, a gente teve uma preocupação muito grande com a interiorização. Antigamente, o CAU não saía da região metropolitana. Então, hoje o CAU chega a quase todos os municípios do estado. Foi uma ampliação de 300% no número de municípios que o CAU chega. A gente teve que desenvolver todo o tema da ATIS, os concursos que a gente vem fazendo. A gente hoje estava fazendo uma reunião remota, o CAU está todo trabalhando remoto. E todo dia a gente faz reunião com os gerentes, com os colaboradores. E durante a reunião hoje teve uma postagem do CAU-BR que falava sobre arquitetos. Vejam aqui os concursos para arquitetura e urbanismo que estão vigentes. Essa postagem está no site do CAU-BR. É até legal, quem quiser olhar. Ele lista todos os concursos vigentes. E teve uma pessoa que escreveu: alô, CAU Pernambuco, vocês precisam fazer concurso também. E mandaram para mim. Aí eu disse: gente, a gente já fez 7. Agora, não basta fazer 7. Você tem que fazer com que todas as pessoas estejam sabendo desse concurso. Então, assim, eu acho importante a crítica, ela faz a gente melhorar. Uma outra dica que eu digo para todo mundo que quer evoluir é: não ache que quem está lhe criticando quer seu mal. Tem 2 formas de você ouvir uma crítica. Resolver de imediato ou ficar se debatendo. Você pode resolver de imediato, é bem mais rápido. Você pode ouvir a crítica e responder de uma forma agradecendo por aquilo, pelo cuidado, que muitas vezes nem existe, às vezes é grosseira a crítica, mas que você perdeu o seu tempo fazendo essa crítica, eu lhe agradeço, eu vou tentar melhorar nesse sentido, e faz parte. O CAU é um órgão público,
como tantos outros, e ele é passivo de críticas. As críticas a gente não joga para debaixo do tapete, a gente mostra que elas existem e tenta, a partir delas, responder o que está acontecendo, mostrar muitas vezes a verdade, que muitas vezes é um desconhecimento, e mostrar que a partir daí a gente está evoluindo e que a gente está atingindo muito mais arquitetos. Então, o nosso programa de interiorização, eventos no interior, a fiscalização que cresceu 300%, os 7 editais que a gente fez, então, edital de projeto, então, todo arquiteto pode participar desses editais. O tema de ATIS deixou de ser motivo de palestra, ele agora é edital, ele está mudando a vida das pessoas. A gente, até o final de 2020, vai ter atendido quase 2.000 pessoas que vão ter suas casas impactadas com esses editais e todas as temáticas e problemas do exercício profissional. Então, a gente publicou um livro falando do manual do arquiteto recém-formado, com todas as dificuldades. Quem vai nos eventos do CAL geralmente sai com esse livro. Quem for lá na sede pode também solicitar. Agora ninguém pode ir, ela está fechada. A gente está preparando uma websérie super legal com uma apresentadora que está aqui em cima de mim, chamada #VemCal, que vai tratar do... Na realidade, é uma websérie com 4 blocos e a gente vai tratar de problemas do dia a dia dos arquitetos, dúvidas corriqueiras, e a ordem cronológica dela vai ser o arquiteto recém-formado e depois esse arquiteto galgando uma maior experiência com o passar dos anos. E a gente quer ouvir o que tiver de sugestão, a forma que a gente puder chegar mais perto, esse tipo de iniciativa de preocupação com o conselho que a gente agradece quem tem para que a gente haja pontualmente onde precisa. Então, o CAL tem muito a fazer pelas pessoas, mas é preciso que a gente também pare um minutinho para dizer: CAL, olha para isso daqui, faz isso daqui, vamos fazer junto, porque senão a gente não consegue, né? A gente pela primeira vez no mês passado a gente fez um roteiro por todo o Sertão, visitou as 4 principais cidades do Sertão e começou um trabalho colocando agora ouvidores nessas cidades para que os problemas dessas cidades cheguem mais rápido ao CAL. Já existe ouvidor em Garanhuns, Caruaru e Petrolina, que são as 3 de maior porte do interior. E a gente está sempre avançando. O intuito é que ele tenha cada vez mais um poder de impactar não apenas os arquitetos, mas também a sociedade. Ótimo. Rafael, eu queria te agradecer. Falta aqui 3 minutos para estar avisando aqui já daqui a pouco. Pela tua participação, né, pela tua disponibilidade. Foi ótimo o bate-papo. Né? Então, passar justamente essa visão, né, do arquiteto que vem como gestor, ou entender que o seu negócio precisa de gestão, né, seja ele que vai fazer ou não. Então, foi muito legal essa troca aqui, que agradeço demais pela disponibilidade. E só lembrando, gente, para quem está aqui presente, na segunda-feira, próxima segunda, a gente vai continuar lá, essa sequência de lives com o escritório Agra Salazar, de Giza e Marcela de Recife, onde elas vão abordar a arquitetura empreendendo além da arquitetura. Então, elas vão falar a experiência de atuar com o escritório de arquitetura e empreender através, né, da Buller, esquadrias que elas estão trabalhando agora. Então, vai dar essa visão do arquiteto que começa a empreender além do escritório, né, criando um outro negócio que está relacionado também com a arquitetura, mas tendo esse olhar também aí da visão empreendedora que o arquiteto, né, desenvolve também nos seus negócios. Então, convido vocês para segunda-feira, às 10 horas, tá? Essa live, 15 horas, com Agra Salazar e a Buller. Obrigada, viu, Rafael? Agradecer aí a quem estava presente, pode agradecer também, para a gente finalizar. Eu que agradeço a você pela oportunidade, todo mundo que participou. Essa troca é super importante. Fico à disposição aí pelo Instagram, você colocou já quem quiser se comunicar, tirar mais alguma dúvida. E conte comigo, enquanto profissional, enquanto colega, que acredito que a gente tem que evoluir em conjunto. Conte comigo enquanto CAL, sempre de portas abertas e querendo saber de todo mundo o que é que acha que precisa ser feito para que a gente faça. A gente precisa entender para agir. Obrigado, boa noite e parabéns aí pelas lives. Joia, obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Vai encerrar aqui. Tchau, tchau.